Boa tarde. Na aula de hoje de História, a gente vai comentar mais um pouco sobre o governo militar, né? O modo de governar dos militares, né? Os militares pretendiam transformar o Brasil em uma grande potência econômica, por isso abriram o país para capitais estrangeiros, investiram em grandes projetos de infraestrutura, como a usina hidrelétrica de Itaipu, a rodovia transamazônica. Essas medidas ficaram conhecidas como um milagre econômico. Durante o governo dos militares, o Brasil teve períodos de crescimento e de crise. A produção industrial e as exportações cresceram durante o chamado milagre econômico. Em contrapartida, essas medidas provocaram a diminuição dos salários, a perda dos direitos dos cidadãos e o aumento da desigualdade social. Como vimos, o governo militar perseguiu, prendeu e torturou as pessoas que se opunham a ele. O lema Desenvolvimento e Segurança Nacional era usado pelo governo como justificativa para sua forma violenta de se manter no poder. Além disso, o governo dos militares impôs duras medidas à população que foram estabelecidas pelos atos institucionais. Um deles foi o chamado de Ato Institucional número 5, que entrou em vigor em dezembro de 1968. Por meio desse decreto, o Congresso Nacional foi fechado, diversos direitos da população foram suspensos e a censura foi ampliada. Qualquer manifestação contrária ao regime ou considerada de natureza subversa foi proibida. E temos também aqui a resistência ao regime militar, né? Que os movimentos de resistência e reivindicação da sociedade civil existiram durante todo o período do regime militar no Brasil. Esses movimentos se alimentaram da fragilidade da economia após esse período de crescimento ocorrido de 1969 a 1973. Uma das formas de resistência e de exercício de cidadania foi a cultura. Apesar da repressão, o país vivia um momento de enorme efervescência cultural. Com muita criatividade, artistas tentavam driblar a censura e faziam protestos em peças de teatro, letras de música e filmes. Temos também aqui onde a abertura da política e a volta da democracia. Na sua opinião, qual foi o papel das ações de protesto e de resistência da sociedade civil para o fim da ditadura no Brasil? Então, todos os protestos e resistências serviu para o fim dessa ditadura. Então, a partir de 1978, ocorreu no Brasil uma série de greves de trabalhadores, manifestações estudantis e de professores, além de alguns setores da economia contra o governo militar. Esses grupos sociais, descontentes com os baixos salários, a crise econômica, queriam o fim da ditadura e a volta da democracia. Então, essa pressão obrigou o governo a fazer concessões. Em 1979, então, o presidente general Ernesto Geisel anulou os decretos que mantinham a repressão e censura, dando o primeiro passo ao retorno à democracia. Em 1969, foi promulgada a Lei nº 6.683, que proclamava anistia ampla e geral e irrestrita todas as pessoas perseguidas pelo regime militar, né? Essa lei permitiu que os opositores ao regime militar havia sido exilados voltassem ao Brasil. Além disso, ela restaurou os direitos políticos suspensos pelos atos institucionais. A partir de então, os partidos políticos proibidos de funcionar durante o regime militar voltaram a atuar na legalidade. Uma onda de protestos e greves ocorreu em todo o Brasil, exigindo o fim do arroxo salarial e eleições livres. Foi aí que aconteceu as diretas já, em 1984. Milhares de pessoas saíram às ruas para exigir eleições diretas para presidente, um movimento conhecido como Diretas Já. Durante o regime militar, o processo eleitoral era manipulado pelos militares. A população só podia escolher os representantes do poder legislativo, prefeitos e governadores. O presidente da República era eleito indiretamente pelo Congresso Nacional, no qual o Partido dos Militares era a maioria. Em 1985, Tancredo Neves foi eleito presidente pelo Congresso Nacional.
ainda em voto indireto. Era o primeiro civil a chegar ao poder político no Brasil desde o governo militar de 1964. No entanto, Tancredo Neves morreu pouco antes de tomar posse e quem assumiu a presidência foi o vice-presidente José Sarney. Era o fim do regime militar no país. O Brasil ganhou uma nova Constituição que passou a rigorar em 1988, concluindo o retorno da democracia. A censura havia terminado e as pessoas readquiriam direitos fundamentais, como a livre expressão de pensamento, o direito à vida e o direito de ir e vir.